Olá, meus amores! Mais uma semana começando. A alegria, ó, borbulhando, está borbulhando. Sabe por quê? Porque eu estou tão feliz assim, tão animada, porque essa é a Semana da Criança. Isso sim, meus amores. O Dia da Criança não é só dia 12, não. Na nossa escola, ó, tem essa semana que iremos comemorar o Dia da Criança. Logicamente, com os devidos cuidados. Mas fique atento, olha na agenda, Edu, que lá tem um convite especial para você comemorar conosco o Dia da Criança. Enquanto esse momento não chega ainda de comemoração de brincadeira, muita brincadeira, então iremos começar com a nossa aula de história. Pega o teu livro, pega o caderno de atividades também, pega o caderno de história, porque iremos precisar de todos eles para fazermos a nossa aula de história de hoje. Ok, meus amores, então vamos começar. Aqui nós temos a nossa agenda de hoje. Iremos conversar sobre o trabalho indígena, a vida dos indígenas. Professora, mas a gente já falou sobre os indígenas? Já, mas iremos falar um pouco mais sobre a vida deles, porque é muito importante para a nossa história, a história do Brasil. Iremos falar sobre os direitos dos indígenas, eles também têm direitos, e sobre como é que é a vida, o cotidiano do indígena. Mas antes de conversarmos, quase não saiu, tão animada com o Dia da Criança, antes de conversarmos sobre isso, iremos fazer a correção do livro na página 113 e caderno de atividades, página 23. Depois, a nossa conversa sobre os indígenas, elas estarão nas páginas 114, 116, que faremos a atividade no caderno de história, e a 118, somente a explicação. Lá na 118 tem uma atividade, mas ela não é agora, é para casa, ok? Para casa, 114, 117, 118 e 120. Então, vamos lá começar, porque o dia está começando e estou muito animada. Correção do livro, página 113. Assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Há povos indígenas em quase todos os estados brasileiros. A maioria dos povos indígenas vive nas cidades brasileiras. Todos os povos indígenas falam a mesma língua. Yanomami, Calapalo, Iualapiti e Avalapiti e Guarani são povos indígenas com diferentes culturas. Então, quais dessas frases são as verdadeiras e quais são as falsas? Então, vamos lá. Primeira, verdadeira. Tem muitos povos indígenas em todo o território brasileiro ainda, tá? Segunda, falsa. Olha só, ele diz aqui que a maioria dos povos indígenas vivem nas cidades brasileiras, mas é falsa, a maioria não vive na cidade. Terceira, falsa. Todos os povos indígenas falam a mesma língua. Isso não é uma verdade. Tem várias línguas diferentes. Isso nós vimos na aula passada. E aí, todos esses povos aqui, eles são povos indígenas, de diferentes culturas? Verdadeiro. Página 113 ainda, ó, observe a fotografia. Temos aqui uma linda fotografia, ó, vista aérea da aldeia, território indígena Caiapó, em São Félix do Xingu, no estado do Pará. Essa foto foi tirada em 2016. Observa nessa imagem, então vamos lá. O lugar onde você vive é parecido com o local mostrado na fotografia ou é diferente? E aí, meus amores? Essa resposta aqui, ó, olha só, ela é pessoal. Então, você irá dizer se ele é igual, dizer sim, é igual, ou ele é diferente. Sim, é diferente. Por quê? Por que é diferente? O que é que tem de diferente? Sim, é igual. O que é que tem de igual? O que é que tem de parecido? Então, essa aqui é a sua resposta. É o lugar onde você vive, ok? Vamos para a próxima. Terceira questão. Observe o mapa da página 112 e faça o que se pede. Olha só, ele quer que nós observemos lá na 112. Então, temos que, lá no mapa, marcar de vermelho o estado que reúne o maior número de povos indígenas. E marcar de azul os estados que reúnem o menor número de povos indígenas. Um primeiro maior e o outro menor. Um de azul, outro de vermelho.
Troque as siglas dos estados indicados abaixo por seus nomes e coloque-os em ordem crescente. Olha aí a matemática, tá vendo? Crescente. Quem que lembra de crescente? Isso, do menor para o maior. Crescente, lembra um bolo crescendo, ó, do menor para o maior. Conforme o número de povos indígenas. Se necessário, consulte o mapa. Então, vamos aqui, olha só, página 112. Ele quer que nós marquemos de vermelho o estado que reúne o maior número de povos indígenas. Então, ó, marcando aí de vermelho, ok? E ele quer agora que marquemos de azul os estados que reúnem o menor número de povos indígenas. Aqui, ó, esse, Paraíba, e esse aqui, Sergipe. Marcar. Você pode circular, você pode fazer o X, você pode colocar uma setinha, marcar, ok? E agora, troque as siglas dos estados indicados abaixo por seus nomes e coloque-os em ordem crescente, conforme o número de povos indígenas. Se necessário, consulte o mapa. Então, temos aqui Pernambuco 12, Paraíba 36, Amazonas 62, Roraima 29 e Mato Grosso 40. Então, vamos aqui, olha só. Vai ficar dessa forma, ó. Pernambuco 12, que é a ordem crescente, é do menor para o maior. Rondônia, 29, Pará, 36, Mato Grosso, 40 e Amazonas, 62, ok? Aqui então, são todos esses estados, ó. Pernambuco, Rondônia, aqui Rondônia, Pará, Mato Grosso e Amazonas. Agora terminamos a correção do livro e vamos para o caderno de atividades, página 23. Meios de transporte. Lembrando que nós já conversamos sobre os meios de transporte. Observe as fotografias, leia as legendas e responda as questões. Observando as fotografias. Temos aqui a fotografia A e a fotografia B. Na fotografia A, temos a Avenida Presidente Vargas, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Essa foto foi retirada em 1958. Na segunda figura, Avenida Presidente Vargas, a mesma avenida, só que foi tirada em 2017. Olha aqui a diferença de uma avenida para outra. 1958 e 2017. Indique o ano em que as fotografias foram tiradas. Acabei de dar a resposta para vocês, não é, meus amores? Fotografia A, 1958. E fotografia B, 2017. Item B. Comparando as datas das fotos, quantos anos se passaram entre uma e outra? Quantos anos? Desde 1958 até 2017 passaram-se 59 anos. É só fazer a subtração. Olha aí a matemática de novo. 2017 menos 1958. Lembrando que, se for necessário, né, faz o desagrupamento, ou então, como vocês falam, pedir emprestado, tá? Linguagem matemática, desagrupar, agrupar, ok? Ao longo desses anos, a quantidade de veículos aumentou ou diminuiu? Então, voltando lá as imagens, ó, de 1958, 2017, aumentou ou diminuiu a quantidade de veículos? Aumentou, né? E bastante, consideravelmente. Que problemas essa mudança trouxe para os habitantes desse lugar? Então, houve toda aquela mudança da avenida, observando a imagem de vocês, né, no caderno de atividades, a quantidade de veículos, quais foram as mudanças, os problemas que trouxeram essas mudanças. Então, olha só, o aumento de veículos, logicamente, trouxe problemas no trânsito, né, um engarrafamento, congestionamentos, poluição sonora, as pessoas buzinando demais, poluição do ar também. E também você pode colocar acidentes, né? Pode acrescentar aí acidentes. Quanto maior a quantidade de veículos, maior a probabilidade de ocorrerem acidentes. Por isso temos que ficar atentos aos sinais de trânsito, tudo bem direitinho.
Agora, terminada a correção, vamos conversar sobre os indígenas, sobre o trabalho indígena. Ah, professora, eu já sei muito sobre os indígenas. Que bom saber disso, que você já sabe bastante sobre os indígenas. Aqueles que já esqueceram, ó, tenta relembrar, vamos relembrar agora. Aqueles que já sabem, ó, fica atento que pode ter um assunto novo, algo que você ainda não sabia, ok? Como nós sabemos, os indígenas, desde a época do descobrimento, até antes do descobrimento do Brasil, antes dos portugueses chegarem aqui, eles viviam que onde? Nas florestas, muito mais antigamente viviam mais nas florestas, né? Hoje em dia, alguns povos, alguns indígenas vivem até nas cidades também. Então, eles trabalham todos os dias, assim como nós também. Os pais de vocês não trabalham todos os dias? Eu também trabalho todos os dias. Os indígenas também. Por que se trabalha todos os dias? Para garantir a sobrevivência, termos um local bom, confortável para morar, termos saúde, alimentos, proteção. E além disso, né, podemos destacar algumas atividades que os indígenas fazem diariamente, alguns povos indígenas fazem diariamente, que é, ó, a pesca, a caça de animais, plantio, coleta de frutos na floresta, busca de lenha, procura lenha, né, para poder fazer uma fogueira e se aquecer, ou alguns utensílios que eles precisem, aquela canoa, lembram da canoa que eu falei na aula anterior? Preparo de alimentos, construção de moradias, confecção de utensílios, né? Os tipos de panela que eles utilizam, cestos também, redes, arcos, flechas e tudo mais. Trabalhar respeitando a natureza, isso que os indígenas prezam muito, meus amores. Eles, por mais que eles precisem da natureza para sobreviver, eles respeitam muito a natureza. Isso nós já vimos nas aulas anteriores. Lembram do calendário indígena? Eles fazem aquele calendário baseado na natureza, porque eles precisam entender como a natureza funciona para não agredir a natureza. Eles retirarem, sim, o sustento, o alimento da natureza, mas sem estar agredindo essa natureza, sem estar desmatando, devastando a natureza, mas tratá-la com respeito. E tudo isso é necessário para a sobrevivência. Ele utilizar esses recursos naturais de uma forma bem mais sustentável. Um exemplo é o modo como lidam com a terra. Olha só, uma vez por ano, eles derrubam uma pequena área da floresta para plantar. Uma pequena área, não é uma grande área. E as árvores derrubadas, eles as queimam, pois eles acreditam que isso ajuda a fertilizar o solo. Se queima a árvore. Depois, eles fazem pequenas roças, locais onde eles irão plantar os alimentos. Um exemplo de alimento: feijão, milho, mandioca, batata, cenoura, tudo que eles vão precisar. As roças, elas são abandonadas depois de 2 anos. Eles utilizam aquelas roças durante 2 anos para plantar. Depois de 2 anos, eles não plantam mais naquela roça. Por quê? Por que isso acontece? Até agricultor também, alguns agricultores fazem esse mesmo procedimento. Eles deixam o solo descansar. Porque quando o solo descansa, ele não se planta mais nada lá, o solo volta aos poucos a ter novamente os nutrientes. E quando o solo está bom, com os nutrientes regenerados, volta-se a plantar lá novamente. O solo cultivado tem tempo para se recuperar, como eu falei para vocês, e reiniciar o ciclo natural, quando novas árvores começam a crescer. Então, meus amores, os indígenas fazem muito isso. Isso é uma forma o quê? De respeito. Respeitar o solo, o tempo do solo, respeitar a natureza. Então, eles utilizam o que a natureza tem de bom para lhes oferecer. Mas para isso tem que se respeitar, saber o tempo de cada um, o tempo daquela planta, daquele fruto. Tem frutos, nós conhecemos alguns frutos que as árvores não dão o ano inteiro aquele determinado tipo de fruto.
Mas tem épocas, por exemplo, o caju tem época, já outros frutos não, a banana é o ano inteiro. Então tem que se saber conhecer a planta, conhecer também aquela terra, porque não é qualquer terra que aquela planta ela vai poder crescer. São determinados tipos de solo, não é todo solo que uma planta ela vai crescer. Aquele solo ele precisa ter os nutrientes que aquela planta vai precisar. E os índios sabem disso muito bem. Agora vamos lá. Explique por que os indígenas não cultivam suas roças sempre no mesmo lugar. Então, por que que eles não fazem isso? Olha só. Por que que eles fazem isso? Eles não cultivam sempre no mesmo lugar, eles sempre estão alterando. Ó. Porque eles se preocupam com a preservação da natureza, porque eles respeitam a natureza, porque eles amam a natureza. E eles sabem que é importante o solo cultivado, o solo que eles vão cultivar, tenha um tempo para se recuperar e novas árvores possam crescer. Então, como eles passam 2 anos cultivando naquele solo, quando termina esse tempo de 2 anos, eles não cultivam mais lá e vão cultivar em outro lugar. E assim eles vão alterando, respeitando a natureza, e o solo pode se recuperar. Agora, os direitos dos indígenas. Os índios, eles têm direito sim, assim como você, assim como eu. Só que alguns direitos deles são um pouco diferentes dos nossos, pelo fato de eles serem indígenas, tá? Como em outras sociedades, os indígenas também enfrentam conflitos e problemas em seu dia a dia, tá? Um dos problemas, né, que os índios enfrentam mais e mais e mais são as terras, porque eles precisam de terra, eles querem a terra para poder morar, para poder plantar, e muitas vezes essa terra deles é negada, eles não têm acesso a essa terra, esse chão, né, para eles poderem plantar e morar. Isso acontece em algumas regiões do Brasil. E isso também pode gerar disputas violentas, né? Uma disputa muito grande, até uma mini guerra, podemos dizer assim, né? Entre índios, madeireiros, garimpeiros, pecuaristas. Isso causa um grande conflito, uma grande disputa entre eles por questão dessa terra. Isso ocasiona o quê? Muitos povos indígenas são obrigados a lutar na justiça, porque eles têm direito à terra, sim. Então, eles vão na justiça, vão na justiça pública ou contratam um advogado para ter direito à sua terra. Mesmo que o direito a essa terra seja reconhecido na Constituição brasileira. Então, nós sabemos que o que é a Constituição? É um livro de leis que rege as leis do Brasil. Então, na Constituição, diz que o índio ele tem uma porcentagem, direito à porcentagem de terra do Brasil, já que eles foram os primeiros habitantes do Brasil, eles têm direito sim a essa terra. E quando causa esses conflitos entre os madeireiros, pecuaristas, garimpeiros, que querem essa terra do índio, o índio vai lá e diz que não, e eles brigam, discutem, às vezes a briga é tão grande, né, que eles precisam ir brigar por essa terra na justiça. E os indígenas lutam também para serem reconhecidos como cidadãos e terem os mesmos direitos garantidos aos demais brasileiros. Então, o índio, meus amores, vamos pensar aqui um pouquinho comigo. Os primeiros habitantes do Brasil foram os índios, certo? Porque eles estavam aqui antes dos portugueses chegarem. Então, por direito, assim, pela lógica, é aceitável, né? Podemos dizer assim, que eles têm o direito, sim, à terra brasileira. E por mais que o tempo tenha passado, esse direito ainda não é totalmente reconhecido e nem respeitado. Por isso que eles vão, né, muitos deles vão à justiça para procurar os direitos, ok? Agora vamos aqui na página 115, temos aqui uma questão, olha só. Lê o depoimento de Fernanda, primeira indígena brasileira a receber o título de mestre em Direito por uma universidade pública. Olha só, indígenas... vamos tirar esse negócio da nossa cabeça, que o índio ele anda só com as folhinhas, só com as penas coloridas no meio da mata, de pé descalço. Ó, isso aí, ó, já é coisa antiga, tá?
Isso aí é coisa antiga. Certo que ainda muitos andam assim, né? Na hora das comemorações, das festas, eles se pintam, sim, eles usam pena, o cocá, cantam, né, na língua deles, da tribo deles, mas dizer que eles ficam todo o tempo assim, ó, isso já não é, isso é coisa do passado, tá? Os indígenas estão, ó, ganhando muito espaço, isso é muito bonito e aceitável. Por quê? Porque na época, eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, o meu professor levou um indígena para a sala de aula. Ele era mestre. Olha só, ele era graduado, ele era mestre. E ele deu uma aula para a gente. E eu lembro que, na época, ele disse que quando ele disse para o cacique, ele falou na tribo, dizendo que ia estudar. Ele falou para o cacique que ia sair, que ia estudar, que ia entrar na faculdade, que tinha passado, tinha entrado na faculdade, e que ia estudar direito, também era direito, e ele ia atrás de resolver os problemas dos indígenas, com o título de mestre, de graduado e mestre futuramente em direito. E ele contou que o cacique ficou altamente revoltado. Ele não gostou, disse, olha, você vai misturar com o homem branco, e você sabe da nossa história, e isso e aquilo, e foi uma confusão. Final das contas, o cacique expulsou ele da tribo, porque o cacique não aceitava ele estudar. O cacique dizia que ele tinha que ficar na tribo e seguir os costumes indígenas. Até o cacique ele estava com o pensamento meio atrasado. Então, o indígena, eu não me recordo o nome dele, ele saiu da tribo, ele foi expulso da tribo, ele saiu, ele estudou, mas ele ficou sempre na cabeça, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou ser mestre em direito e vou voltar para a minha tribo para defender os direitos da minha tribo. E foi isso que ele fez. Ele estudou, ele passou no vestibular, ele se graduou em direito, depois ele estudou mais ainda, se formou em mestre em direito e voltou para a tribo dele. Quando voltou para a tribo, ele falou com o cacique. Essa história é real, meus amores. Ele falou com o cacique, disse para o cacique tudo que ele tinha feito e o que ele queria fazer com o estudo. Ele disse para o cacique, esse é o cacique, eu não tô querendo, eu não quis sair da tribo e estudar para poder fazer carreira lá fora, ter um grande patrimônio, um belíssimo apartamento, um belíssimo carro para mim, para poder viajar para qualquer lugar do mundo, não. Eu queria estudar para poder voltar para a tribo e servir a minha tribo como índio que eu sou e defender os direitos da minha tribo. E o cacique aceitou ele de volta. Que história linda. E essa história foi real, eu fiquei muito emocionada. E essa moça aqui, a Fernanda, ela seguiu os mesmos passos. Não sei se ela foi expulsa da tribo, então vamos saber agora, né? Olha só, o que ela fala aqui, ó. Se o povo tem terra, tem condições de batalhar por seus direitos. Mas se um povo não tem condição nem de ser povo, física e culturalmente. Ninguém quer retomar todas as áreas do Brasil. O que se quer é garantir uma condição mínima. A terra precisa ser garantida. Essa é a maior bandeira dos povos indígenas hoje. Então, essa palestra ela deu em 2013. 2013. Que coisa linda, né? Eles saem da tribo, estudam e voltam para defender o povo. Então, vamos lá. No item A. Explicando o significado da expressão destacada. Esta é a maior bandeira dos povos indígenas hoje. O que ela quis dizer com a maior bandeira dos povos indígenas hoje? O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que era o principal ponto de vista, o fator principal, a coisa mais importante, o maior desafio, a maior causa, a maior luta, o maior interesse dos indígenas atualmente é conseguir a sua terra. De acordo com o depoimento, qual é o maior problema enfrentado pelos indígenas brasileiros atualmente? Olha só, a terra, né, meus amores? Ter a garantia da terra, ter um pedaço de chão para poder morar, para poder plantar, para poder viver, não é?
E para gerar o quê? A sobrevivência deles, a cultura deles também, deixar a cultura deles crescer cada vez mais, transmitir a cultura para os filhos, para as crianças da tribo. Agora, na página 116, o dia a dia na aldeia. Olha só, em uma aldeia tradicional, estamos falando das tradicionais, tá? O que acontece? Os habitantes dessa aldeia, eles sabem realizar todas as atividades. Então, cada um sabe fazer alguma coisa, nunca ninguém está parado, de perna para cima. Ah, eu conheço uma indígena, professora, eu vi lá no TikTok, uma indígena que ela usa o celular. Sim, eles usam celular, eles têm internet, tem TV a cabo, tem sim, é o que eu disse, vamos acabar com esse pensamento que o indígena ele passa o dia na mata, só de tanga, de pena colorida, eles usam sim as penas nas comemorações, nas festividades, para indicar quem é o cacique, isso vai depender muito da cultura de cada tribo, tá? E nessas tribos tradicionais não há uma especialização do trabalho nem divisão de profissões. Então, todo mundo faz tudo, tá? Todo mundo ajuda em tudo. Ah, tem poucos caçadores, alguns indígenas que caçam, eles foram olhar outros territórios para ver se a nossa tribo está segura. Então, chamam outros garotos, outros adolescentes para poder caçar, ou então até meninas também, né? Se a menina ela se sentir apta, ela tiver coragem, ela tiver habilidade para poder caçar, ela vai também. Isso vai depender muito da tribo. A única divisão que existe entre homens e mulheres, tá? Existem tribos que é muito sério isso, essa divisão entre homens e mulheres. Outras tribos não. Algumas mulheres já podem fazer alguns trabalhos que são mais dos homens, mas são pouquíssimas tribos que existem isso, tá? E as tarefas vão variar, né, de acordo com a comunidade, cada um pertence, como isso vai depender muito de tribo para tribo, ok? Então, olha só, o que os homens fazem em geral, né? Olhando assim, em geral, nas tribos, o homem, ele caça, ele prepara a roça, né, onde vai ser plantada, faz a construção de moradias, ele faz a confecção de objetos de madeira, como o arco, flecha, as canoas, tá? E as mulheres, o que elas fazem? Na maioria das tribos, o que as mulheres fazem? Elas fazem tarefas mais domésticas, como fiar, tecer, colher alimentos, cozinhar, fazer artesanato, como cestos e vasos, e cuidar dos filhos menores. Agora aqui, nas aldeias indígenas, a divisão de trabalho entre homens e mulheres, estou falando assim no geral, tá? Como acontece a divisão de trabalho na comunidade em que você vive? Escreva no caderno um pequeno texto sobre isso. Então, meus alunos, pensando agora na cidade de Fortaleza, ou no Eusébio, onde você mora, ou em Aquiraz, pensando onde você vive. Ah, professora, eu moro em Fortaleza, mas eu não estou em Fortaleza agora. Eu estou em Icó, no interior do Ceará. Mas você vai pensar onde você mora, onde está a sua residência, a sua casa ou seu apartamento, tá bom? Então, pensando no lugar onde você mora, como é que é a divisão do trabalho entre homens e mulheres? Então, você vai escrever aí um pequeno texto de mais ou menos umas 5 linhas, tá bom? Olha só que eu tô pegando leve com vocês, só 5 linhas, tá? Você vai escrever o que é que os homens fazem e o que é que as mulheres fazem. E na sua casa, como é? O papai ajuda a mamãe, ou a mamãe faz tudo sozinha, você ajuda a mamãe também a arrumar alguma coisa. Quando a mamãe pede para você recolher a sua roupa suja e colocar no cesto, você faz isso, ajuda a mamãe, tá? Ajuda o papai também, tá bom? E na questão 2, olha só, a número 1 é pessoal, tá? Cada um vai escrever do jeito como você vive. Na número 2, explique a frase. Não há especialização do trabalho nem divisão de profissões. O que quer dizer essa frase? Não há especialização do trabalho nem divisão de profissões. O que quer dizer isso?
que não há uma pessoa especializada em apenas uma tarefa, ou seja, né, todo mundo faz o que precisa fazer quando precisa fazer. Não é necessário uma só pessoa fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês assim bem próximo, tá? Às vezes, na nossa casa, né? Na maioria das vezes, a nossa mãe é que arruma a casa, que lava a louça, que faz o jantar, que faz o almoço, que lava a roupa. Mas outras vezes o papai pode ajudar também, não é verdade? Você já viu alguma vez o seu papai ajudar? Olha, se você não viu, pergunte à mamãe se o seu pai o papai já ajudou alguma vez em casa, tá bom? Ou vice-versa, tá? Aqui em casa, eu vou dar um exemplo aqui bem real. Aqui em casa, quem faz a comida é o meu marido. Ele faz o almoço, ele faz o jantar, eu faço café da manhã, mas ele faz o almoço e é uma delícia o almoço dele, a comida dele é uma delícia. E ele sempre está procurando no YouTube receitas novas para fazer aqui em casa, isso é maravilhoso. Então, olha só, como é que é aqui em casa, tá vendo? Não tem uma pessoa especializada. Às vezes eu faço, mas não é uma comida boa, eu não garanto para vocês que ele é uma comida boa, mas a dele é muito melhor do que a minha. Então, ele fica por quê? Porque que ele gosta de cozinhar. Então, ele fica lá responsável por cozinhar. E eu sou responsável por lavar a louça. Ele não lava muita louça, não. Às vezes ele lava, mas na maioria das vezes sou eu. Então, isso acontece, meus amores. Há uma divisão, assim, por gosto, não por obrigação. Você é obrigada a fazer a comida. Não, por gosto, por afinidade. Já que ele gosta de cozinhar, isso é muito bom, então ele cozinha. Eu gosto mais de organizar, então eu vou organizando, tá certo? Então é isso que acontece. Jogos e brincadeiras indígenas, agora sim, como estamos na Semana da Criança, uma semana linda, uma semana maravilhosa, uma semana colorida. Bom, os indígenas também têm os momentos de brincadeira, porque eles são crianças também. Tem muitas crianças indígenas e tem muitas brincadeiras que nós brincamos. Na minha época, eu brinquei muito que nem sabia que era brincadeira indígena. E quem sabe você já tenha brincado essa brincadeira, que é uma brincadeira indígena e você nem sabia. Olha só, as comunidades indígenas do Brasil possuem características próprias, como a língua. Existem várias línguas indígenas no Brasil, muitas línguas. Isso nós já falamos nas aulas passadas. Festas, diferentes tipos de festas indígenas, pinturas no corpo, pinturas quando é a comemoração, pintura quando eles vão para a guerra, né? Antigamente eles iam muito para a guerra, né? Lutar entre uma tribo e outra, ou também entre portugueses, lutar contra franceses, há muito tempo atrás. Jogos, eles têm jogos e brincadeiras muitos presentes no cotidiano. Olha só, tem muitos jogos e brincadeiras hoje em dia que nós, como eu já falei para vocês, que nós brincamos, nós jogamos e que nem passou pela nossa cabeça que é uma brincadeira indígena. E as brincadeiras vão variar, elas se modificam de acordo com a tribo, de acordo com a comunidade. Pode ter até uma brincadeira parecida, mas o nome pode mudar. Ou o material que é utilizado para confeccionar aquele brinquedo também pode mudar. Mas todos acontecem em contato com a natureza, sempre em contato com a natureza. Então, temos aqui um jogo. Olha só, nós temos aqui uma explicação de um jogo. Eyene Kuputisu. É mais ou menos isso. Eu não sei falar a língua indígena, mas vamos lá. Então, olha só, como é que acontece esse jogo? Nesse jogo de resistência e equilíbrio, o corredor deve correr num pé só. Então, temos aqui, várias crianças aqui atrás, e esse corredor aqui, de um pé só. Não pode colocar o outro pé no chão, tá? Não sendo permitido trocar o pé. Além de não colocar o pé no chão, além de correr, não pode trocar o pé. Tem que escolher uma perna e ir com ela até o fim. Um risco definindo o local da largada é traçado na terra e um outro a uns 100 metros de distância.
aponta a meta a ser atingida, mas cada um vai até onde consegue aguentar. Então, o risco ele está mais ou menos por aqui, ó, pertinho dessas crianças. Então, quando eles dizem assim, ó, vai, né? Eles, vai lá, começou, 1, 2, 3. Então, a criança corre de um pé só, sem trocar o pé e sem botar o pé no chão. Até a risca que eles colocaram. Eles colocam o mais longe que eles puderem. Então, ganha quem conseguir, ó, conseguir ultrapassar a meta. Então, quem conseguir ultrapassar a meta já é considerado o vencedor. No final, vence quem foi mais longe com o pé só. Professores, se eles não conseguirem chegar na reta, né, na linha que eles traçaram no chão, então ganha quem conseguir chegar mais próximo, tá? Isso aqui é uma brincadeira indígena bem legal para fazer. E agora, meus amores, iremos assistir a um vídeo sobre brincadeiras e brinquedos indígenas. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Que coisa linda e maravilhosa. E é tão bom saber que os índios, sim, eles brincam e brincam muito, tá? Brincam demais. Ok, vamos ficar atentos ao nosso vídeo. Então, vamos lá. Vamos aprender que os índios representam uma parcela muito importante e expressiva da população, que precisa ser resguardada como um dos tesouros étnicos do Brasil. Muitos brinquedos e brincadeiras da cultura indígena fazem parte da nossa infância e alguns são bastante conhecidos, como peão, perna de pau, peteca, bola de gude, cama de gato, cabo de guerra, entre outros, que iremos apresentar. Todos nós gostamos de brincar e jogar. Há algumas brincadeiras que antes de brincar é preciso construir o brinquedo. Construir o brinquedo não é problema, pois essa construção faz parte da brincadeira. Os instrumentos musicais dos índios divertem as crianças, como é o caso do cabuleté. Esse item nada mais é do que um tambor preso a uma haste de madeira com barbantes nas laterais. Ele tem sementes no seu interior, por isso emite som bem legal. Maracá é o nome do chocalho indígena, um dos brinquedos mais populares entre as crianças. Esse item normalmente é feito com cabaça e conta no seu interior, para fazer barulho. Bilboquê ganhou várias versões com materiais recicláveis, mas ele nasceu mesmo entre as tribos indígenas. O brinquedo nada mais é do que uma bola presa com barbante e uma vareta de madeira. O desafio é acertar o buraco da bola na ponta da vareta, sem utilizar as mãos. Olha que legal, crianças. Tantos brinquedos, né? Não precisa ser um brinquedo comprado em loja. Às vezes, o mais simples pode até ser o mais divertido. Uma coisa simples que eles já começam a brincar na confecção do brinquedo. Olha só, pegam da natureza, então eles vão lá talhar madeira ou pegam uma palha para fazer a peteca, a pena do animal para poder decorar a peteca, ou eles pintam, e tudo isso já começa com a brincadeira, confeccionar o brinquedo da própria natureza, sempre respeitando a natureza. Que coisa linda e maravilhosa, que lição de vida é que os índios sempre trazem para nós, não é verdade? Ah, meus amores, a nossa aula acabou. Isso é uma pena, mas eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque nessa semana é a Semana da Criança. E como é a Semana da Criança, sim, iremos nos encontrar e matar aquela saudade, ok? Sempre, ó, lembrando, tá? Lavando as mãozinhas, passando álcool em gel, usando a máscara de proteção e mantendo o distanciamento, ok? Sempre lembrem disso. A vontade é grande de dar abraço, mas a gente tem que se segurar, ok? Um beijo, meus amores. Amo todos vocês. Uma feliz Semana da Criança para todos e para todas. E até a próxima aula. Tchau!